Vamos, então, dar início à quarta mesa. Nessa, o assunto é Mapeando os Desafios, uma visão sobre a demanda por creches nas regiões urbanas e rurais. E para compor essa mesa, nós convidamos, representando a Fundação Maria Cecília Souto de Vidigal, Beatriz Abuchain. Por gentileza. Também convidamos o coordenador-geral de gestão escolar do MEC, o senhor Pedro Henrique de Almeida Barretos. Por gentileza. Representando o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a professora Carol Velho. E ela também volta para essa mesa, a coordenadora-geral da Educação Infantil, a professora Rita Coelho, por gentileza. Vocês podem sentar. Quem vai mediar essa mesa é a professora Bianca Cristina Correia, representando o Fórum Paulista de Educação Infantil. Para a gente sutilmente acomodar mais uma pessoa. Obrigado. Professora. Bom, vamos passar a palavra para a professora Bianca, ela que conduzirá os trabalhos a partir de agora. A palavra está com a senhora. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com todas essas pessoas bonitas, importantes. É um prazer poder falar dessa questão tão fundamental, que é a demanda por creches. É um prazer poder falar de diferentes pontos de vista. Eu havia entendido que eu ia debater, que eu ia falar ao final, não mediar a mesa, Rita. Mas a gente vai tentando se adaptar. Acho que discutir demanda por creche é uma questão fundamental, porque a gente está encerrando o ciclo do último PNE, não atendemos a meta do último ciclo, né? Não atendemos os 50%, precisamos pensar o novo PNE de modo mais audacioso, precisamos pensar 10% do PIB para o novo PNE, precisamos pensar o papel do governo federal, né, Rita? Para financiar a educação infantil, se queremos creche, ainda que ela não seja uma etapa obrigatória, a matrícula é obrigatória, e se ainda houvesse dúvida, apesar da Constituição Federal, apesar da LDB, apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Tribunal Superior Federal tirou essa dúvida em 2023, quando afirmou que sim, a etapa da educação infantil, mesmo em creche, é direito subjetivo, e é um direito da criança hoje, porque ela tem direito hoje de brincar, de interagir, de uma educação de qualidade, e o direito não é só a vaga, é o direito a uma educação que tenha a árvore, que tenha acesso à natureza, que tenha brinquedo, que tenha um adulto formado, que tenha um adulto que seja professor e não um auxiliar sem a formação adequada, sem salário adequado, sem plano de carreira. É isso que a gente quer. E os municípios, que são quem executam a política, precisam de apoio dos estados, como a Rita bem lembrou aqui hoje cedo, apoio da União, e para isso a gente precisa de financiamento. Numa mesa que fala de demanda por creche, eu também queria lembrar de um conceito que vem sendo tratado já há alguns anos e que continua em debate, que é o custo aluno qualidade educação, custo aluno qualidade inicial e custo aluno qualidade. Acho que esse é um debate que precisa ser colocado junto com o debate que vai ser posto aqui. Esse cálculo continua sendo feito pela Fineduca, pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e pelo Laboratório de Dados Educacionais, que são parceiros na luta pela qualidade da educação infantil,
que precisam estar no debate conosco e que agora que estamos, né, no movimento de implementar as diretrizes operacionais de qualidade e equidade na educação infantil, devem estar aqui nessa luta, nessa disputa. Como a Rita bem lembrou, embora as diretrizes estejam aprovadas, nós temos contradições, essas contradições vão ser objeto de disputa, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar aí no nosso cotidiano, cada qual no seu espaço, cada qual no seu território de luta, atento a isso, e esse eu acho que é mais um momento para qualificar o debate, para que a gente possa avançar. Então, vamos ao debate. Quem vai iniciar? Professor? Então, com a palavra o Pedro. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero começar agradecendo a professora Rita pelo convite de poder estar aqui nesse evento discutindo uma pauta tão importante que é a educação infantil, né? Eu acho que, sendo provocado pelo tema da mesa, que ela traz a questão do mapeamento dos desafios, né? E a gente sabe, ainda mais no âmbito da educação infantil, que esses desafios não são poucos, né? Quando a gente olha para o mapeamento da demanda, hoje a gente não pode, né, falando de uma perspectiva nacional, do Ministério, a gente não pode ignorar a complexidade da realidade brasileira, né? Nós estamos falando de um país de tamanhos continentais, das diversas realidades, das múltiplas infâncias. A gente está falando de uma mesma criança numa capital brasileira ter o mesmo acesso à vaga do que uma criança no interior do Amazonas. Isso significa que, quando a gente tenta mapear essa demanda, ainda mais na educação infantil, a gente encontra essa realidade que, por exemplo, hoje, dos estudantes que já estão dentro das escolas, né, a gente está falando de 9,5 milhões, né, aqui, de crianças, né, que estão matriculadas na etapa da educação infantil no Brasil. Essa realidade, ela vai se complexificando, acho que como bem provocado pela professora Rita nessa última fala, quando a gente para olhar para a realidade brasileira. Que a gente tem um desafio aqui, que a gente não está falando de um sistema único de educação. A gente está falando de um governo federal, de 5.569 redes municipais, 26 sistemas estaduais e um sistema distrital que, na Constituição, aparece que eles são autônomos e eles precisam trabalhar com o regime de colaboração. Então, acho que a primeira mensagem do mapeamento do desafio é que ele não pode acontecer se ele não for trabalhado em regime de colaboração. Num contexto recente, a gente tem algumas ações que apareceram que vêm ajudar, né, a entender e a resolver esse problema do mapeamento da demanda por vaga em creche. A gente sabe, né, que desde a nossa Constituição aparece a creche e a pré-escola de qualidade como um direito constitucional, mas recentemente a gente teve a aprovação da Lei 14.851, né, do ano passado, que ela determina aos municípios e ao Distrito Federal o levantamento e a divulgação da demanda por vagas em creche, bem como o planejamento da expansão da oferta com o apoio da União no âmbito da cooperação federativa. Olha só como que a cooperação federativa ela aparece mais uma vez quando a gente vai falar desse desafio. Um outro acontecimento recente que a gente tem, que eu acho que a professora Rita vai se aprofundar daqui a pouco, um pouco mais nele, é a aprovação do decreto 12.083 do ano passado, que ele estabelece as diretrizes para a elaboração da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância e constitui o seu comitê no âmbito da Casa Civil. É importante destacar que essa política ela está prevista em lei desde o marco legal da primeira infância e só agora que ela começou a tomar forma. Além disso, né, como bem sabemos, recentemente tivemos a aprovação dos parâmetros nacionais de equidade da educação infantil,
No ano passado, o MEC, em apoio com diversos atores, como a Undime, com o GAEP, a Tricom, nós realizamos o levantamento nacional, o retrato da educação infantil no Brasil, acesso e disponibilidade de vagas, que foi mencionado aqui pela secretária, que me antecedeu há pouco. Também tivemos no âmbito do MEC o início de 2 projetos, que é onde que eu vou tentar direcionar um pouco mais a minha fala, sendo eles o TED 11.476, que institui o Sistema Gestão Presente, e o TED 14.716, que cria o Sistema de Mapeamento e Otimização da Gestão das Filas em Creche. Acho que é importante, não vou me estender muito no retrato da educação infantil, acho que estão conseguindo ver, mas ele traz algumas informações interessantes quando a gente quer olhar para o mapeamento da demanda e seus desafios, né? A gente tem, então, a questão da porcentagem de municípios com crianças em fila de espera. Então, a gente tem a declaração de que 44% dos municípios declararam possuir fila, sendo que 7% falaram que ainda não a identificam. Nós temos, no meio do retrato, o dado de que 632 mil registros, e aqui eu faço ênfase no registro, de crianças em fila de esperas. Por que registro? Porque hoje, justamente pela gente não ter essa unificação nacional, a gente não consegue afirmar que um registro não é uma mesma criança sendo declarada em 2 lugares. Ou até mesmo porque temos territórios que ainda não fazem essa identificação, a gente não sabe se esse número realmente está preciso. Como também pode acontecer de casos de que uma mãe que mora em um município, mas trabalha em outro, ela acaba matriculando essa criança em vagas de 2 municípios para atender a sua realidade. E isso, como ainda não existe uma unificação disso nacional, usando, por exemplo, o CPF, a gente não consegue saber se realmente é uma criança, ou se são 2, ou se são 3. Eu acho que aqui a gente também entra numa outra problemática da questão do desafio, que também se associa à questão dos parâmetros, que é o fato de que 56% dos municípios declararam não ter critérios de priorização na hora de selecionar de escolher qual que é a criança que tem o direito à vaga. Isso significa que muitas vezes são as crianças mais vulneráveis que ficam de fora. Outra questão que eu acho que também eu gosto de pontuar que eu acabo sendo mais a pessoa do sistema e menos pedagógico. Isso eu deixo aqui representado pela professora Rita, né? Mas olhando no âmbito de sistema, a gente vê que hoje ainda 21% dos municípios apenas possuem um sistema unificado pela Secretaria Municipal de Educação para fazer a gestão da fila, e que essas informações, em grande maioria, elas são ainda registradas em arquivos físicos. Entrando um pouco na questão do comitê da primeira infância, lá no âmbito da Casa Civil, a gente tem a criação com a sua instituição, a criação de 5 grupos de trabalho. Como que é um comitê intersetorial, 4 deles estão olhando para as questões setoriais de saúde, educação, assistência e direitos humanos, e a gente tem um 5º grupo que ele olha para a questão da integração das informações. Aqui, quando a gente fala da integração das informações, a gente está pensando numa lógica de como num país como o nosso, dados seus desafios, a gente pode estabelecer para os dados, e aqui os dados de quais são essas crianças que estão fora da fila, a gente conseguiria unificar através de uma governança, tendo uma qualidade dessa informação para a gente saber, de fato, que crianças são essas que ainda não têm o seu direito garantido, e como que a gente pode conectar, por exemplo, no caso do secretário de Angra, que apresentou o sistema deles. Mas como que a gente conecta o sistema de Angra com o sistema de algum município que está ali ao redor, para a gente garantir que essa informação tenha uma continuidade entre os municípios. Quando a gente fala disso, a gente está falando aqui de pensar a criação de um ecossistema nacional de dados para a educação, para a primeira infância, e principalmente para garantir que a gente consiga ter a visibilidade dessas crianças que ainda não estão sendo contempladas, né? Aqui a gente está falando de juntar os dados de identidade, juntar os dados do CAD único para ver essas crianças de famílias mais vulneráveis. A gente está falando de juntar a localização tanto das casas
dos trabalhos, como também das instituições de ensino, para a gente conseguir ter uma visualização e um melhor direcionamento de como podemos criar políticas mais eficazes, como podemos direcionar recursos para as regiões que mais estão tendo uma maior demanda por vaga em creche. Daí aqui eu aproveito, acho que para falar um pouco do que o MEC tem pensado como uma das possíveis soluções, e é onde que eu tenho atuado dentro, mais forte lá, que vem através da criação do sistema Gestão Presente. O Gestão Presente ele vem justamente para ser um hub de dados da educação básica. A gente está criando uma plataforma com o objetivo de unificar todos os dados da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, e permitindo que, através de um sistema interoperável, aqueles municípios que já possuem algum tipo de sistema tecnológico tá podendo se conectar com a gente. Nossa ideia aqui, por exemplo, é pensando numa lógica do que é uma infraestrutura pública digital, de quando a gente chega com um serviço específico, que é cadastrar a criança na fila por vaga de creche. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de um software compartilhado, que no caso aqui a gente está falando do Gestão Presente e especificamente do seu módulo, que vou entrar daqui a pouco, através de identificadores únicos, registro único dessas instituições de ensino e dados essenciais padronizados. Então, na prática, a gente está falando de, através do mapeamento que a gente vai fazer o mapeamento da demanda a partir desses identificadores únicos, que é possível a gente entender quem é essa criança, quem é seu responsável e onde está a vaga na creche que essa criança pode ser alocada. Tudo isso a partir dessa lógica de uma gestão correta e fazendo esse mapeamento dos dados. O Gestão Presente hoje não é o caso aqui, mas é importante ressaltar que ele já vem sendo utilizado para os estudantes do pé de meia. Então, mensalmente, o Sistema Gestão Presente já recebe os dados de 8 milhões de estudantes do ensino médio nacionalmente. Ele roda uma verificação desses dados a partir de uma integração com a base da Receita Federal e a base do MDS, do CadÚnico, e ele sabe dizer quais são esses estudantes, se eles são de fato quem eles dizem que é e onde eles estão inseridos. Aqui não só esse hub que a gente está construindo, ele já é integrado com algumas secretarias de educação que já enviam os dados para a gente de forma simplificada, através de uma aplicação chamada API, e outros ainda continuam enviando por planilha. Para isso, a gente também está apoiando, fazendo o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento dos processos escolares, que a gente quer, em breve, estar lançando para o Brasil, ainda nesse ano, para estar apoiando os municípios que ainda não possuem seus sistemas tecnológicos, e mais ainda, a gente está começando a desenvolver esse módulo de gerenciamento da demanda por vaga em creche, que a gente pretende lançar ainda no final desse ano. Esse módulo, o que eu posso já adiantar para vocês, ele está olhando para 4 funcionalidades. A primeira dela é uma funcionalidade capaz de fazer o mapeamento da demanda por vaga, então onde que as famílias vão poder estar indo atrás e se inscrevendo nessas filas, e a partir disso, cria uma devolutiva através de um dashboard de acompanhamento para os gestores, tanto das escolas quanto das secretarias, e também vai ter um coração desse sistema, que é justamente um suporte à distribuição de vagas, estabelecendo critérios de priorização claros, bem definidos, que orientem os demais municípios a fazer essa priorização, para que as crianças que mais precisam não fiquem de fora. Por fim, também estamos olhando justamente para uma capacidade de estar fazendo engajamento para o uso, para municípios entendam a importância e estarem orientando eles com formações de como eles podem estar adotando esse sistema. Eu acho que é importante, para finalizar, que eu já extrapolei meu tempo e eu falei que eu não ia, é que com esse módulo de gestão da fila, é o MEC assumindo o compromisso de não só garantir o direito da trajetória do estudante, mas também assegurar que cada criança tenha um gestor que olhe por ela e se preocupe com seu direito constitucional de ter uma vaga na creche e na pré-escola.
Eu acho que, só para finalizar, professora, é que a gente precisa também levar em consideração que aqui eu estou falando de um sistema que vai apoiar a gestão da vaga. Ele não vai reduzir a fila, porque o que de fato reduz filas são novas creches. Então, acho que cabe também uma questão de exercer uma pressão para o gestor municipal, estadual e federal, para que a gente consiga garantir mais recurso e mais orçamento para a educação infantil, principalmente para a abertura de novas creches. Muito obrigado, gente. Você vai sair, querido? Tá, eu só pedi a palavra porque o Pedro vai sair, ele tem uma outra mesa lá em Brasília, vai participar online, e eu queria dizer da importância, da satisfação de ter um colega no MEC que compreendeu que educação infantil não era só matrícula. Educação infantil tem uma demanda não atendida que o MEC precisava se responsabilizar por isso. E esse é o sistema que, com o companheirismo do Pedro, nós estamos conseguindo criar no MEC, né? Além de trazer uma nova geração para a educação infantil. Muito obrigada, Pedro. Viu? Fica conosco. Tudo de bom para você. Passo a palavra para você, Rita. Para mim? Rita Coelho pode falar. Não é? Achei que você queria já passar. Gente, Tá bom. boa tarde. É um prazer estar aqui, agradecer o convite do MEC, em nome da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, reforçando o compromisso da Fundação com uma educação infantil que seja pública, que seja gratuita, que seja de qualidade e que seja para todo mundo, né? Todo mundo que demandar. Eu fiquei com uma árdua tarefa aqui de apresentar um estudo para vocês, que é o estudo de índice de necessidade de creche. Eu vou passar rapidinho essa questão do contexto, né? Quem me precedeu já falou, a professora Bianca falou do Plano Nacional de Educação, que eu acho que é uma grande discussão que a gente tem que fazer esse ano no Brasil. O Pedro falou da Lei 14.851, que eu não sei se todos vocês conhecem, porque é uma legislação do ano passado, mas que fala dessa questão da obrigatoriedade do levantamento e divulgação da demanda por vagas, né, no atendimento à creche, e a questão dos parâmetros, aqui que já foi bem falado, e que os parâmetros olham, sim, para a questão do acesso. Eu acho que a gente tem que parar com essa dicotomia de acesso e qualidade, né? Não vai existir qualidade se não tiver vaga para todo mundo que demandar, no caso da creche, para todo mundo na pré-escola. Então, vou falar rapidinho aqui do INC para vocês, que é como a gente chama. Aí tem um QR Code, se vocês quiserem acessar o material que está na biblioteca da Fundação Maria Cecília. Explicar que esse estudo foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados pelo professor Marcos Vinck, da UDESC, né, Universidade Estadual de Santa Catarina. E a gente começou essa discussão sobre esse índice lá em 2019. Por que a gente começou essa discussão? Porque a meta do PNE ela fala de uma média de 50%, é uma média nacional, mas a gente sabe que, como qualquer outra média, ela encobre muitas coisas. E essa média está encobrindo as crianças que estão fora da creche e em que muitas vezes são crianças que estão numa situação de vulnerabilidade social. Então, a ideia é calcular qual seria a demanda olhando para algumas populações. Então, a gente estabeleceu, é um estudo, a gente estabeleceu alguns grupos prioritários para esse estudo, e a gente conseguiu, então, calcular médias nacionais, estados, regiões e também para todos os municípios. Os dados que eu vou apresentar hoje para vocês, eles são dados relativos ao ano de 2023, com base na PNAD contínua. Então, a gente vai apresentar dados de estados e a gente tem os dados no site da Fundação para capitais. A gente não consegue ter os dados para todos os municípios, porque, infelizmente, o IBGE ainda não ainda não forneceu, né, não deixou público os microdados relativos ao censo populacional de educação. Então, eu vou passando aqui e explicando para vocês. Quais são os critérios que a gente usou, então,
para compor o índice de necessidade de creche. O primeiro são crianças em situação de pobreza. E aí a gente está considerando o que é pobreza, né? O mesmo nível que é considerado pelo programa Bolsa Família, né? Que é uma renda de R$ 218 per capita mensal. Olhamos também para famílias monoparentais, né, em que tem só um adulto que é responsável por essa criança, mães com potencial econômico, ou seja, mães que estão trabalhando ou que estão procurando emprego, e aqui a gente fala de mães, mas é mães e cuidador principal, né? Aqui tem uma simplificação, mas a gente sabe que na maioria dos casos no Brasil são as mães mesmo. E a gente incluiu também nessa versão do índice as crianças com deficiência, que por legislação têm prioridade no acesso à educação infantil. E calculamos para zonas urbanas e rurais, a gente vai mostrar o compilado disso no próximo slide, e depois vamos separar para entender as diferenças, né, do índice. Então, para vocês entenderem a composição, em 2023 tinha uma estimativa populacional de quase 10 milhões de crianças, né, de 0 a 3 anos no Brasil, então essa é a população completa. Se a gente olhar para as crianças em situação de pobreza, elas representam 1,3 milhão, seria 13%, né, dessas crianças. Então, elas são a primeira população que vai compor o nosso índice. Depois, a gente agrega crianças que não estão em situação de pobreza, porque as crianças de situação de pobreza a gente já contemplou, de famílias monoparentais, então 5,4% da população de 0 a 3. Mais uma camada, a gente agrega crianças que não estão em situação de pobreza, não são de famílias monoparentais, mas com mães economicamente ativas. Então, isso daria 25% das crianças de 0 a 3 no Brasil. E, por último, as crianças que possuem alguma deficiência. Aqui é importante a gente dizer, né, e aqui fica só 1,6. Todo mundo vai dizer, não, gente, é muito mais. Sim, a gente sabe que é muito mais, mas daí tem limitações do dado que a gente coletou. Primeiro, porque a PNAD só pergunta essas questões relativas à deficiência para crianças acima de 2 anos. Então, a faixa etária de 0 a 2 não está contemplada aqui, é o dado que a gente tem. E a gente imagina, né, a gente tem certeza que crianças com deficiência estão contempladas nos outros critérios também. E aqui vamos pensar, gente, que é o responsável que responde às perguntas relativas à deficiência, né? A gente não está falando de crianças que receberam laudo, enfim. Estamos trabalhando com a informação que a gente tem, mas a gente achou muito importante incluir esse critério, uma vez que ele está na legislação e que essas crianças, de fato, têm que ser priorizadas. Então, em 2023, no Brasil, a gente tinha, né, uma necessidade de creche, olhando para esses grupos prioritários, se a gente soma os percentuais, de 45%, quase 46%, representando 4,55 milhões de crianças. É importante a gente esclarecer que o índice de necessidade de creche e a fila por creche ou demanda por creche são coisas distintas. Aqui a gente está fazendo simplesmente uma estimativa desses grupos que, para esse estudo, a gente está considerando como grupos prioritários. A gente acha que essa informação no nível do município pode ajudar muito no planejamento, porque eu olho, então, para populações específicas, para além de uma meta média, né, nacional, como é proposta pelo PNE. E aqui a gente tem a composição do índice, que é muito interessante. Então, o que está em azul diz respeito às crianças em situação de pobreza, né? 13%. O que está nesse roxo aí diz respeito à monoparentalidade, 26% das mães economicamente ativas e 2% das crianças com deficiência. Aqui no mapa, né, quanto mais escuro está pintadinho o estado, maior é essa composição, maior é o percentual dessa composição do INC. E aqui por localidade, urbana e rural, que a gente vai ver que os critérios vão mudar. Então, há uma prevalência maior de necessidade de creche em áreas rurais, que é aquele 28% de crianças que estão em situação de pobreza, e em áreas urbanas, os 28% que está ali em verdinho são relativos às mães economicamente ativas. Então, a gente vê uma diferença aí em relação a essas populações. Aqui a gente fez, né, um estudo por regiões do país e a gente vai ver, então, que para a região norte e nordeste,
a questão das crianças em situação de pobreza, né, compõe mais o índice, e no caso das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a questão das mães economicamente ativas. Eu vou passar esse aqui para dar tempo, para eu terminar no meu tempo, e aí vocês podem estar se perguntando, bom, mas eu tenho essa estimativa de quem precisaria muito de creche, olhando para esses 4 grupos prioritários, e dessas crianças, quais de fato estão acessando a creche? E aí é um dado muito ruim, porque são apenas 57% dessas crianças que compõem o índice que estão na creche. Aqui a gente traz um estudo sobre os motivos dessas crianças não estarem na creche. Eu não vou entrar nisso, mas isso está no estudo para vocês lerem. E para ficar no meu tempo, aqui meu último slide, de como que a gente pode avançar em relação a dados que são tão preocupantes, né? Quando a gente cruza o índice de necessidade de creche com as crianças que estão, de fato, frequentando a creche do Brasil. Então, a gente fala muito, né, de se poder construir um instrumento nacional para levantamento de demanda, e o MEC já fez um esforço muito importante no ano passado, mas que esse levantamento de demanda fosse feito anualmente, que a gente pudesse ter os dados para todos os municípios. A gente sabe que muitos municípios não fazem isso ainda, né? Então, eu acho que poder dar as ferramentas para esses municípios fazerem nos parece muito importante, que isso possa constar, depois que a gente tiver o nosso novo Plano Nacional de Educação, que isso possa constar nos planos municipais de educação, essa questão do levantamento à demanda. Importante, estratégias de busca ativa para crianças até 3 anos. A gente fala muito da busca ativa para a fase que já é obrigatória, a partir dos 4 anos, mas principalmente crianças em situação de muita vulnerabilidade socioeconômica. Essa informação, pelo menos, de que ela tem esse direito, né, de que a família pode pleitear uma vaga na creche, deveria chegar a essas famílias. Então, a gente acredita muito em ações para informar as famílias sobre o direito à educação infantil. E, por último, né, e é um posicionamento que a Fundação Maria Cecília tem defendido, né, a gente tem uma meta do Plano Nacional de Educação que leve em conta a demanda do município. Porque, se a gente continuar com uma média nacional, a gente vai continuar encobrindo essas desigualdades que a gente tem. E aqui eu já fechei meu tempo em 10 minutos, e, para repetir, gente, não dá para falar de qualidade sem a gente falar em equidade. Muito obrigada. Muito bem, cumpriu o tempo certinho. Carol Velha, agora. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Enquanto vão colocando aqui a apresentação, eu agradeço, né, o convite em nome do Unicef, convite feito pela professora Rita e demais organizadores do seminário. Eu queria iniciar minha fala dizendo que eu não sei se eu vou conseguir concluir no tempo e nem dizer tudo que a gente pensou aqui para esse momento. Lendo a insígnia da mesa, a gente entendeu no Unicef que a gente tinha duas falas na mesma mesa. Uma sobre busca ativa escolar, e eu acho que muitos que estão aqui, que são de municípios, conhecem a busca ativa, implementam em seus municípios, e outra sobre os indicadores de qualidade da educação infantil. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo. Eu queria falar um pouco e pegar aqui a insígnia da Bia, que me deixou aí esse ponto da busca ativa escolar na educação infantil, busca ativa escolar, na perspectiva de creche e pré-escola, né? Para falar sobre busca ativa, Unicef, a gente fala sempre sobre pobreza infantil multidimensional, ou seja, não olhando para a pobreza apenas na perspectiva da renda, mas também de outros tópicos, né, que afetam as crianças, os bebês e as crianças pequenas,
entre elas a educação, enfim, diferentes pontos. Eu vou trazer aqui, a gente tem esse dado é de 2023, 31,9 milhões de crianças e adolescentes vivendo na pobreza, nessa perspectiva da pobreza multidimensional, que traz aí não só renda, ficou pequenininho, né? Educação, moradia, água, saneamento básico, informação. Então, a gente junta um ou mais itens desse para colocar, né, a criança aí nessa pobreza multidimensional. Na educação, a gente teria 4.366.000 crianças, e crianças, inclusive, que não frequentam que estão fora da escola, né? Então, compreender a exclusão e o abandono também como fenômeno multidimensional. A buscativa, ela é uma metodologia social com uma plataforma tecnológica gratuita que apoia municípios e estados no enfrentamento à exclusão. Ela tem uma governança, né, uma cogestão da Undime, junto com o Unicef, e parceiros bem estratégicos, como o Congemas, o Conascems, as prefeituras, né, o apoio da UNCM, da Tricom, do CNMP, dos TCEs, enfim. Muita gente de mão dada fazendo a buscativa acontecer no país. A adesão é voluntária nos municípios e a implementação visa aí enfrentar essas causas, que são identificar crianças que estão fora ou em risco de abandono, acionar esses diferentes serviços, né, da rede de proteção, rematricular e garantir a permanência dessas crianças e fortalecer a intersetorialidade aí, produzindo informações consistentes para tomadas de decisão. E aí, eu trago aqui, muito pequenininho ficou, por isso que eu coloquei essa seta grande. Esses são o que a gente chama como se fossem a primeira porta de entrada da buscativa, que é como se você tivesse uma chamada, tem alguma coisa errada, essa criança está fora da escola. Então, 4 e 5 anos, a gente teve mais de 60 mil chamadas e 0 a 3, 19 mil chamadas. Eu queria dizer que isso é um dado irrisório, né? Se a gente pensar aí que, para crianças maiores, de 6 a 10 anos, a gente teve mais de 163 mil chamadas. Ou seja, quando, num município, identificam crianças de 6 a 10 anos, às vezes essa identificação da pré-escola e da creche ou é subnotificado dentro da plataforma, né? Ou os municípios não estão entendendo que eles podem usar a plataforma para essa faixa etária. Então, a análise é de que municípios que estão readerindo à buscativa escolar usem a plataforma para sinalizar que bebês e crianças estão fora da escola. Bom, e aí a gente tem bem descritinho aí por idade os municípios que trouxeram de alguma forma bebês, crianças e adolescentes, e eles estão daí no âmbito do sistema, foram identificados e estão
em algum, ou em análise, ou num processo de rematrícula, né? E aí a gente tem mais de 80 mil bebês e crianças nesse processo. Se a gente for olhar para as diferentes idades, os bebês de 1 ano foram 1.277 bebês no país inteiro. A gente tem quantos na fila? 600? Então, esse número é muito, muito irrisório, e a gente precisa, realmente, que os municípios aproveitem que eles têm o sistema da busca ativa escolar para começar a identificar e trazer, de alguma forma, as crianças, né? Muitas vezes a gente entra na casa das famílias e pergunta se tem alguma criança fora da escola, e essa criança é uma criança maior que está com um bebê no colo. E a gente não pergunta se o bebê tem acesso à creche, né? Então, os motivos da exclusão também são multidimensionais, né? Quer dizer, desde adolescente em conflito com a lei, falta de infraestrutura escolar, violência familiar, mas também falta de vaga, também crianças migrantes estrangeiros, também crianças ou adolescentes em abuso, em situação de rua, enfim. E aí, para enfrentar tudo isso, eu acho que isso foi falado de manhã, voltou a ser falado à tarde, a gente precisa de um arranjo de colaboração, né? Então, essas premissas dentro da metodologia, existem algumas premissas dentro da metodologia da busca ativa, que é a intersetorialidade e o regime de colaboração, o olhar para essas crianças mais vulneráveis, a exclusão, entender a exclusão e o abandono como um fenômeno multicausal, e entender também que a educação que protege só caminha junto com a rede de proteção. Bom, dentro dos materiais, cursos, a gente tem uma série de materiais que apoiam aí os municípios. A gente tem um guia muito interessante, principalmente para a educação infantil, que é o guia de matrícula de fluxo contínuo. Ou seja, a qualquer momento, as crianças podem ser matriculadas na educação infantil, né? E aí esse guia é bem importante, interessante. A gente teve muitas mãos fazendo esse guia. E aí eu entro no meu segundo dever de casa, e não vou dar conta do tempo, que é falar sobre o INDIC, os indicadores de qualidade da educação infantil. Nós, junto com o Itaú e junto com a Ação Educativa, nos comprometemos, no ano passado, né, a partir das diretrizes e dos parâmetros de qualidade e equidade, a atualizar o INDIC, que é um documento de 2009, utilizado por unidades de educação infantil para realizar a autoavaliação de contexto, né? O INDIC, ele utiliza uma metodologia participativa, uma metodologia que utiliza as cores do semáforo. O Daniel Santos, do LEPS, falou um pouco de manhã sobre isso. Mas, para falar do INDIC, eu preciso trazer aqui para vocês, no âmbito do Unicef, a gente trabalha com o INDIC sistematicamente desde 2017, no âmbito do selo Unicef, que trabalha com o Nordeste e Norte do país. E aí a gente teve um grande apoio do LEPS para entender os dados do INDIC no âmbito do selo. No âmbito do selo, a gente cobriu 90% dos municípios da região do semiárido e da Amazônia, 26% do total dos municípios brasileiros,
que participaram, em média, em 31% das unidades escolares. Isso deu mais ou menos 22 mil unidades de educação infantil utilizando o INDIC. Então, a gente tem um esverdeamento do INDIC nessa utilização, principalmente nas dimensões que falam sobre planejamento escolar, que falam sobre multiplicidade de experiências e interações. Mas a gente teve um amarelo e vermelho piscando, principalmente na dimensão 5, que é a dimensão de espaços materiais imobiliários, e aí eu me solidarizo aqui com a fala da professora Léa Tiriba, de que a gente precisa olhar para esses espaços, desemparedar as crianças, esverdear esses espaços, né? Eu daí trago aqui, né, de que a gente está no momento de atualização dos indicadores de qualidade, garantindo essas 3 premissas do novo parâmetros nacionais de qualidade e equidade, da manutenção de uma metodologia participativa e democrática, quando a gente utiliza o INDIC, e do diálogo com as unidades de educação infantil das 5 regiões do país. Então, a gente construímos aí essa linha onde a gente escutou experiências de indicadores, de novos indicadores, de municípios que fizeram seus próprios indicadores. A gente, em fevereiro, fez uma primeira versão a partir dessa escuta de experiências, onde especialistas das áreas, né, nos deram feedbacks, e aí, a partir dos feedbacks dos especialistas, a gente está construindo uma segunda versão que vai para uma leitura crítica de parceiros estratégicos, em abril de 2025. A gente vai ter um encontro nacional em São Paulo, no dia 22 e 23 de abril, com esses parceiros estratégicos, e aí teremos, entre abril e junho, uma testagem de uma versão revisada em alguns municípios, em algumas unidades, para que, em novembro, a gente tenha uma publicação dos novos, ou do INDIC atualizado. É isso, muito obrigada, desculpa meu tempo excedido. Rita. Então, pessoal, é uma fala rápida, tentando contextualizar algumas ações do MEC, né? A gente está precisando fazer muitos encontros como esse, e fica evidente que a educação infantil ela continua em disputa, ela continua apresentando várias contradições, que são decorrências de contradições estruturais da nossa sociedade, embora ela também avance, né? Então, nessa mesa aqui, a gente procurou trazer alguns projetos, alguns avanços do Ministério da Educação. Nós estamos trabalhando em parceria com o Unicef, temos um acordo de cooperação técnica com o Unicef, e dentro desse acordo de cooperação técnica, junto com a Fundação Itaú, ali com a Juliana, junto com a Ação Educativa de São Paulo, nós estamos atualizando o instrumento de autoavaliação institucional, que são os INDICs da educação infantil, à luz dos parâmetros. Claro que para aplicá-lo nacionalmente, como nós já fizemos uma vez. Um outro projeto importante é esse projeto que o Pedro trouxe, né? É uma grande vitória da política o MEC reconhecer que a educação infantil não, que a obrigação, o dever dele com a educação infantil
não diz respeito apenas a matrículas, mas diz respeito também a uma grande demanda não atendida, que não aparece nas outras etapas da educação, mas na educação infantil aparece. E o MEC está se organizando para, no âmbito dos seus sistemas de monitoramento e avaliação, tratar dessa questão colaborativamente com os municípios. Isso está na lei, né? A lei nos obriga a isso, mas a gente, dentro do MEC, anos isso é discutido, e o MEC tinha um entendimento, isso é problema do município. Oferta não é com o governo federal. Nem Fundeb nós podemos receber para a matrícula da educação infantil, né? Então, são avanços que dependem muito da mobilização, do entendimento, do compromisso desse debate nacional, né? No levantamento da demanda que o Predo apresentou, tem um dado alarmante. Os municípios levantam a demanda, mas não planejam o atendimento dessa demanda. E quando a gente pergunta por que você não faz isso, o município responde, eu não sei fazer. Então, nós temos uma parceria com a Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que está elaborando uma proposta de um curso de gestão da política de educação infantil. Isso não é sinônimo de formação pedagógica. Isso é sinônimo de discussão de financiamento, quanto recurso tem, como que planeja a aplicação. Isso é sinônimo de direito administrativo. E a Fundação está aqui, não me deixa mentir. É uma luta conseguir um parceiro que atenda a essa demanda. Não faz parte das nossas relações esse tipo de discussão, não é? Então, é esse tipo de dado, de informação, que eu queria trazer ainda de forma muito parcial, para vocês entenderem o que o MEC está tentando fazer. Nesse contexto, nós do MEC coordenamos o eixo 2 do Comitê de Política Integrada da Primeira Infância, né? Teve um trabalho do Conselhão, um trabalho grande que apresentou um relatório importante, e esse relatório indica que o governo tem que fazer uma política. Aí tem um decreto que institui esse comitê para fazer a política. Eixo 2 é o Viver com Educação, o MEC que coordena, eu represento o MEC. Na semana passada, quinta-feira, o ministro anuncia, no encontro do Todos pela Educação, que este comitê e que a coordenação dessa política integrada vai para o MEC. Política Nacional Integrada para a Primeira Infância. Tá? Então, pessoal, esse é o contexto, parte do contexto dentro do qual a educação infantil está inserida, né? Nosso entendimento no MEC é que a educação infantil é uma das políticas mais efetivas da primeira infância, por ser um atendimento cotidiano, tá? E por ser um direito com recursos constitucionalmente vinculados, né? Por outro lado, nós temos toda a disposição e compromisso com a política da primeira infância, mas nós não somos sinônimo de política da primeira infância. Então, essa discussão é importante de ser feita democraticamente. O MEC assumirá seu papel se essa for realmente a decisão do governo, mas nós não podemos assumirá no diálogo com a educação infantil, mas não tratando isto como o papel do MEC na educação infantil, ok? Ou seja, já participando da política de primeira infância, somos da Rede Nacional Primeira Infância, somos coordenador no Comitê de Política Nacional da Primeira Infância, mas se isso vem para o MEC,
isto não se confunde com o sinônimo da nossa atuação na educação infantil. Essa é a posição que nós estamos defendendo dentro do MEC, com o apoio do nosso diretor, e que eu gostaria que vocês também tivessem informados dessa situação que não está definida, que não está estabelecida, mas que está na disputa, igual está professor versus educador, carreira, né? E eu imagino que nós temos um papel e uma obrigação importantíssima. Muito obrigada. Obrigada, professora. Eu queria só levantar 2 pontos, porque esta mesa é sobre demanda, né? Afinal de contas. Bom saber que temos aí já um modelo de busca ativa, bom saber que temos um modelo para levantar índice de necessidade de creche, bom saber que o MEC está envolvido com a busca ativa, que tem essa preocupação, porque eu acho que é isso que temos que fazer, busca ativa, saber de fato quantas são as famílias que querem e que necessitam. Afinal de contas, não é só necessidade, né? As crianças merecem ter creche de boa qualidade por elas. Então, ao levantar a demanda, a gente precisa pensar em como será esse atendimento. E esse atendimento precisa ser de qualidade. E aí tem 2 pontos que nos preocupam bastante. Como será esse atendimento? Atendimento direto via versus atendimento indireto, o atendimento via parceria. A gente sabe que esse atendimento, de modo geral, é mais precário. Esse é outro ponto de disputa. Municípios grandes têm feito a opção pelo atendimento via parceria, e esse atendimento tem dado muitos problemas, e a gente precisa colocar isso em pauta. E a outra opção é o atendimento com a contratação de auxiliares. Muitos municípios têm ampliado o atendimento pela via da contratação de outros profissionais que não professores. Então, a gente precisa pensar em como atender para não voltar, para não retroceder. A gente não quer qualquer atendimento, a gente não quer voltar a atendimento pobre para pobres. Então, a gente precisa pensar em atender, mas atender com qualidade, que é isso que as nossas crianças merecem. Muito obrigada.